Sem resultado, ninguém te abre as portas. Sem resultado, você não acessa nada. Muito se fala de acesso, network, mas só tem acesso e network quem tem resultado. E você precisa gerar resultado em alguma coisa, um resultado expressivo, um resultado que fale da sua capacidade de gerar para você ter acesso. E aí, como é que você tá? Tudo certo? Hoje você vai ter o privilégio de conhecer um pouco mais da minha história. Meu nome é Zanoni Neto, tenho 27 anos, sou influenciador oficial da Shopee e multiempresário. Por quê? Atualmente eu tenho 5 empresas e olha só que novidade que vocês vão saber em primeira mão. Esse é o quarto do meu filho e eu vou me tornar pai. Ele vai se chamar Caetano, nasce em menos de 30 dias e aqui no YouTube você vai acompanhar de perto toda essa saga de pai, empresário, empreendedor, influenciador, mentor, porque é isso que eu faço, é isso que eu amo fazer. E hoje eu vou te mostrar um pouquinho, te contar um pouco da minha história, de como que em 5 anos, menos de 5 na verdade, 4 anos e pouco, eu saí do absoluto zero para mais de 50 milhões faturados em todas as minhas empresas e gero um resultado extraordinário que eu vou te falar um pouco mais no final do vídeo, na hora que eu te contar os meus faturamentos e os lucros das minhas empresas e também as dificuldades. Então bora comigo, já se inscreve no canal aí, curte esse vídeo, manda para um amigo se inspirar, porque aqui é inspiração de verdade, de quem vive na veia, na pele, empreendedorismo, beleza? Então me acompanha. Hoje é uma segunda-feira, dia 15 de dezembro, e das primeiras... Opa! Pagodão aí, quem curte. Ó, e das minhas conquistas que eu tive na minha vida, essa é uma delas. Você é fã de Porsche? Você é fã de carro? Se liga só no ronco da bicha, ó. Será que deu pra ouvir, hein? Acho que você conseguiu ouvir. Se você não conseguiu ouvir, depois eu te mostro. Com 12 para 13 anos, meus pais já me incentivavam a vender. Com 12 para 13 anos, eu tinha que sair pra rua para poder vender mandioca no meu supermercado, bolacha. E isso moldou quem eu sou. Isso formou meu caráter. E eu considero parte desse sucesso a responsabilidade do meu sucesso, eu considero isso. Eu não nasci em berço de ouro, meus pais são empresários, empreendedores, mas desde muito novo eu aprendi com eles que a venda era o que iria colocar dinheiro no meu bolso. E a pergunta que eu mais recebo no meu direct, do meu Instagram, que é onde eu produzo a maior parte do meu conteúdo, inclusive se você não me segue, eu sugiro que você vá lá e me siga, eu recebo muitas das vezes, até em mentorias, o pessoal me pergunta, eu recebo a seguinte pergunta: Zanoni, da onde você saiu? Como que foi essa jornada? Como que com 27 anos você já consegue ter esse tanto de negócio? Como? Né? Todo mundo quer saber como. E o como ele está escondido atrás exatamente dessa história, da história da minha vida, em começar muito novo a empreender. Meus pais começaram a trabalhar dentro de casa, começaram a trabalhar durante o dia e a noite. E a primeira coisa que eu vi eles fazendo, a primeira coisa que eu aprendi a fazer com eles foi fluxo de caixa, entrada e saída. O que a empresa dava, o que ela gastava e o que ela dava de lucro. Essa foi a primeira lição, porque eu via minha mãe e meu pai fazendo isso no caderno. Meu pai não tem formação, minha mãe não tem formação. Os dois não têm ensino médio completo. Os dois vieram da roça e mesmo assim eles conseguiram sobressair tendo o mínimo de informação que era entrada e saída. Então hoje, se você que está assistindo tem um negócio, eu sugiro que o seu negócio tenha esse controle. E se você tem vontade de empreender, é a primeira lição para você que quer empreender e começar um negócio é entender sobre fluxo de caixa da sua empresa.
Você não precisa ter dinheiro para começar a empreender. Isso eu vou falar em outros vídeos. Você vai me acompanhar aqui, eu vou falar em outros vídeos. Mas você precisa ter essa noção, que eu tenho certeza que isso foi a chave que mudou a nossa realidade, da minha família e a minha ao longo do tempo. Aqui, a empresa dos meus pais. A gente está no Distrito Industrial e aqui é a empresa deles. É uma indústria de alimentos congelados que já tem 23 anos de história e foi onde eu aprendi a trabalhar. Como eu disse, o negócio que saiu do fundo da minha casa virou uma indústria. Mas aí está o grande ponto. Aí está a diferença de mentalidade que eu considero que eu tenho de diferente das outras pessoas quando alguém me pergunta. Mesmo meu pai já tendo um negócio que era consolidado quando eu já estava com 18, 19 anos, mesmo meu pai já tendo um negócio que eu trabalhava ali e conseguia ganhar meu dinheiro, eu não fiquei estagnado aí. Eu não fiquei parado aí. O que eu vejo e o que eu via era o quê? Jovens, filhos de empresários, jovens com pais que têm uma condição, estagnado, parado na vida, acomodado, esperando do pai algum incentivo, alguma ajuda, ou esperando dos pais que eles morressem para ter uma herança. E eu coloquei isso no meu coração ainda muito novo, quando logo que eu percebi que meus pais tinham muito gás ainda para queimar e ganhar dinheiro na vida deles, com as conquistas deles, com as responsabilidades deles, eu falei para mim mesmo, eu não posso esperar meus pais me dar uma cadeira, me dar um incentivo, me dar a condição. Eu preciso enriquecer para me desfrutar junto com eles. Isso foi a virada de chave que fez eu arriscar. Por quê? Porque quando eu comecei a empreender, e o meu primeiro negócio foi um delivery de coxinha na pandemia, que se chamava Coxineto, inclusive pode até pegar um print aí do Instagram e colocar, vou ver se a gente consegue colocar aí na tela para vocês, do Coxineto, foi meu primeiro empreendimento. Eu utilizei do acesso que eu já tinha aos produtos do meu pai e comecei esse negócio com uma visão grande, tanto que o pessoal achou que era uma franquia na época, e eu trabalhava durante o dia e comecei o delivery à noite. Foi assim durante um ano exatamente, até que eu descobri o poder das vendas online. Nesse um ano eu aprendi a fazer fluxo de caixa. O máximo que eu faturei nesse negócio foi 30 mil reais no mês, que para mim já era estrondoso, e ele me ensinou muitas coisas. Ali eu tive que entender sobre a plataforma que eu utilizava, que era o iFood. Ali eu comecei a entender ainda mais, porque eu já era vendedor, sobre comportamento de cliente, estratégia de venda, uso de ferramentas das plataformas para poder atrair cliente. Eu tinha uma estratégia que eu utilizava de cupom que era fantástica, isso na época do iFood. Eu precificava, lógico, o cupom no meu produto, mas eu tinha todos os dias na minha loja cupom de 10 reais, 12 reais de desconto para que as pessoas comprassem na minha loja, e isso fazia eu estar sempre em primeiro nas indicações do iFood, sempre em primeiro nas pesquisas. Nessa época não existia nem super restaurante, mas funcionava muito. E aí a gente começou a aplicar estratégias que hoje são comuns, mas como mandar bilhetinho e tudo mais, isso eu considero que a gente desbravou no começo, porque delivery era uma coisa que existia, mas não era uma empresa formal. Tipo, bares e restaurantes tinham delivery, não era forte, mas empresa focada só em delivery, aqui na minha cidade, eu fui uma das primeiras. E por ser uma das primeiras eu bebi muita água limpa, lancei muita tendência e aprendi muito com esse negócio. Nisso, abre um parênteses aí, nesse meio tempo, para vocês perceberem como que eu sou precoce também, porque eu considero que eu sou precoce e ao longo do tempo eu entendi isso. Eu casei com 21 anos, muita gente me chamava de louco, mas eu tinha em mente também, quem casa cedo conquista as coisas mais cedo. Quem casa cedo conquista as coisas mais cedo. Então, o jovem que tá aí assistindo e você tá namorando, dá um jeito de casar, rapaz.
Casamento, ele vai te dar uma responsabilidade que nenhuma outra coisa vai dar na sua vida. E não é porque você vai casar que você já precisa arrumar filho. A gente demorou 6 anos, porque eu casei com 21 anos, a gente demorou 6 anos para arrumar filho, e só agora a gente arrumou, depois que a vida está estabilizada, depois que a gente já conseguiu conquistar parte dos nossos objetivos. Mas vamos seguir. Em julho de 2000, nós estamos em 2025, julho de 2021. Julho de 2021, eu decidi vender o delivery. Eu decidi vender o coxineto, porque eu já tinha construído uma marca e eu queria vender na internet. Eu queria sair do que era cativo, do que me tomava tempo, do que eu tinha que trabalhar ali 14, 16 horas por dia, e eu queria ter liberdade, autonomia, né? Ganhar dinheiro enquanto eu dormia, vender 24 horas por dia, porque venda é o que dá dinheiro. E aí, um amigo meu foi lá em casa nessa época, o Fernando, e falou pra mim, falou, mano, você é um cara inteligente, velho, foca na internet que vai dar certo, foca na internet que você vai conseguir ter resultado. Olha o que você fez com o delivery. E ainda eu falei assim pra ele, falei, velho, meu pai mexe com isso daqui, meu pai mexe com comida, eu amo comida, não paro com isso daqui nunca. Só que no meu coração, naquela hora, caiu ali aquilo que ele me falou, e eu comecei a vibrar para me achar um produto para vender na internet. Eu sei que o produto é um problema, né? O produto é a dificuldade para muita gente começar. Mas vejam bem, enquanto você não começa a procurar, você não vai achar. Enquanto você não começa a pensar só naquilo, respirar aquilo, viver aquilo, aquilo não vai aparecer na sua frente. Não vai. Então, eu comecei a procurar. E aqui em Franca, que é a cidade de onde eu sou, é uma cidade industrial. Aqui a gente tem fábricas de calçado, fábricas de bolsa, fábricas de roupa agora. Porém, não era uma coisa comum, né? Tava bem no começo, tinha gente que vendia, tinha gente que não vendia, as pessoas não queriam passar o produto que estava vendendo, não é como hoje, as pessoas não queriam fornecer o produto que estava vendendo, elas queriam guardar só para elas, né? Ter aquilo ali a 7 chaves para que outras pessoas não descobrissem o que era o produto campeão. Mas mesmo assim eu não me cansei, eu investi meu tempo, eu trabalhava durante o dia e eu ia nos lugares e pegava um produto, pegava outro, tirava foto, fazia uns anúncios muito ruins, com foto ruim, testava tudo quanto é tipo de palavra-chave e fazia descrição. E eu nem subia o anúncio, eu já ficava entrando para ver se tinha vendido, já ficava olhando o aplicativo, sabe? Aquela aflição, velho. Aquela aflição, imagina. Eu com 21 anos, 22 anos aí, recém-casado, minha esposa estava terminando a faculdade ainda. Eu morava numa casa de R$500 que eu pagava de aluguel, uma edícula. Eu tinha um carro emprestado do meu pai, que era um Uno. Enfim, tinha dado tudo para poder casar e precisava ganhar dinheiro. Então é a aflição que todo mundo sente, todo mundo tem no momento da vida. Uns mais cedo, outros mais tarde. E eu achei. E olha só. Aqui eu falo que você vai ter a vida real porque eu vou te falar exatamente o que eu fiz. Eu achei um fornecedor de bolsa na época que era réplica, meu amigo. Era réplica. Não era um produto legítimo. Eu anunciei a réplica num dia, no outro dia ela começou a vender. No outro dia vendeu. No outro dia vendeu. E aí eu já larguei mão da coxinha. Só que alguém vai falar assim, mas réplica é fácil. É fácil. Mas da mesma forma que é fácil para subir, é fácil para cair. Mesma forma que é fácil para subir, é fácil para cair. Eu tenho uma frase que eu falo em palestras e mentorias, que é o seguinte: o atalho, ele sempre vai te levar para o começo. Então não adianta você querer pegar atalho. Não adianta você querer, vou vender a réplica que é mais rápido.
ela vai cair e você vai voltar pro começo. Não adianta você querer passar a perna em ninguém. Por quê? Você vai cair e você vai voltar pro começo. É a lei da semeadura. Plantou, colheu. E aí, o que aconteceu? Com a réplica, eu enchi a minha casa de bolsa, tava vendendo muito, e eu decidi ir para um galpão. Até eu vou deixar as fotos aí da minha casa lotada, né? E uns meninos embalando lá. E aí eu decidi ir para um galpão. E uma visão que eu sempre tive, e por eu trabalhar durante o dia, e eu não poder desfazer daquela renda imediatamente, mesmo com o meu negócio muito pequeno, eu deleguei. Uns meninos embalando lá, e aí eu decidi ir para um galpão. E uma visão que eu sempre tive, e por eu trabalhar durante o dia, e eu não poder desfazer daquela renda imediatamente, mesmo com o meu negócio muito pequeno, eu deleguei. Então, no começo eu fazia os anúncios, eu fazia o negócio vender, fazia tudo bonitinho, gerava as notas, mas eu não embalava. Desde o começo eu coloquei gente para embalar para mim. Desde o começo eu deleguei a função que era menos importante para mim executar o meu negócio. E isso também é uma coisa que você precisa ter consciência. Você precisa descobrir no que você é bom, no que você tem aptidão para fazer, e no que você não é bom, no que você não tem aptidão, você delega. Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, que é uma das empresas, onde a gente gere anúncios, gere contas de marketplaces, Shopee, Mercado Livre, Shein, TikTok, e a gente faz o produto vender porque a habilidade do nosso cliente é produzir. A habilidade do nosso cliente é fazer gestão da empresa. E a nossa habilidade é venda. A minha habilidade é venda. Então eu descobri que a minha habilidade era vender e toda vez eu delegava. Aumentava a venda, eu contratava mais um e colocava para embalar. Aumentava a venda, eu contratava mais um e colocava para embalar. E isso me fez ir para um galpão e crescer muito rápido. Por quê? Eu não podia deixar cair a venda porque eu tinha funcionário para bancar. Eu tinha que deixar eles embalando o dia todo. Então eu comecei a encher esse galpão de estoque. Tem a foto dele aí também. Um fornecedor tinha esse galpão e ele disponibilizou para mim esse galpão para que eu fizesse os envios de lá. Ele já me conhecia, eu já estava comprando bem dele, eu já tinha negociado com ele preço, prazo, uma habilidade que é importantíssimo você ter também. Negociação, você precisa ser bom em negociação. Se você não é, você precisa desenvolver essa habilidade, você precisa saber transmitir confiança na fala, no jeito, em como você se porta, para que as pessoas liberem crédito para você, liberem o produto, porque o crédito é que faz você crescer. E aí o meu fornecedor disponibilizou esse galpão, a gente cresceu, e numa véspera de Dia das Mães, eu tinha comprado um lote bem grande de produto e os meus anúncios caíram. E aí eu tava com aquela bucha. Dia das Mães é a época que eu vendo mais bolsa e os meus anúncios caíram. Foi um desespero tremendo. Subi correndo, não performou do jeito que eu esperava. E aí nesse dia eu decidi que eu precisava fazer a minha marca, evoluir para minha marca própria. Ah, mas e aí você pôs sua marca e já começou a vender imediatamente? Não. Aí é um outro assunto que, assim, a gente pode fazer um vídeo completo sobre isso também, que é desenvolvimento de marca. Porque o desenvolvimento de marca, ele leva um tempo. A marca tem um tempo de maturação. E aí eu fui vivendo isso na prática. Quando eu vendi a réplica, eu conseguia vender ela num preço que me dava margem. A partir da hora que eu construí minha marca, ela não tinha valor nenhum no mercado. Então, tinha outros sellers, outros concorrentes que vendiam réplica, e eu com a minha marca própria ia concorrer com aqueles produtos. É difícil você conseguir. Então, o que eu percebi que eu teria que fazer? Abaixar o meu custo. E como que eu abaixaria meu custo? Produzindo. Quando eu pensei nisso, apareceu um rapaz querendo me vender uma fábrica de bolsa. E esse foi o meu primeiro all-in. A primeira vez que eu botei todas as fichas na mesa, acreditando nas duas cartas que eu tinha na mão, sem saber o que era o flop.
sem saber se ia virar. Por quê? Para me comprar a fábrica dele, eu tinha que comprar um estoque que estava lá parado. E a estrutura e o estoque dava em torno de 540 mil reais. Na época, meu jovem, eu só tinha um carro para andar, que eu tinha já comprado. Tinha a venda da réplica, né, que já estava ficando pouco, e tinha a venda da minha marca própria, que não era nada. E eu tinha que fazer o negócio virar. Mas quando eu perguntei para ele qual que é o custo do produto, e eu vi na planilha, aí eu falei, mano, eu consigo fazer esse negócio virar. Eu consigo vender mais barato, ganhando um pouco menos. Vou brigar na outra ponta com os fornecedores que eu for conhecendo ao longo do tempo para me ganhar custo de produção. E vou entrar pro game, mano. Porque se eu não entrar pro game, eu tô fora. E o que eu aprendi a vender foi bolsa. Dito e feito. Preenchemos 12 cheques lá, 12 vezes de 46.500. Foi a parcela que eu assumi da minha fábrica, sem saber se eu ia dar conta de pagar. E aí lembra que eu falei no começo do vídeo que eu sabia que eu tinha um lugar onde eu poderia voltar? Não porque eu ia voltar lá e meus pais iam me dar o dinheiro para ajudar a sanar uma dívida em caso desse alguma coisa errada, mas porque eu sabia que se eu voltasse a fazer o que eu fazia lá, eu poderia até ficar endividado, mas ao longo do tempo eu pagaria aquela dívida com o meu trabalho. Então calculei o risco e valeu a pena. E adivinha só, eu fui conversar com meu pai e com a minha mãe na época e expus para eles toda a situação. Eles falaram assim para mim, ó, isso foi a melhor coisa que eles fizeram. Nós não quer influenciar em nada, nossas mãos estão lavadas. Por quê? Se der certo, deu certo. Nós vamos ter participação, nós vamos ter, né, te apoiado. Mas se não der certo, a responsabilidade vai ser nossa. E quando você está descansado, escorado em alguém, você não faz o negócio acontecer. Essa foi a resposta que eu tive dos meus pais com exatamente 23 anos, 23 para 24 anos, quando eu comprei a minha fábrica. Comprei, tinha 11 funcionários, um estoque imenso de bolsa, fazia 150 bolsas por dia. Entrei para dentro e eu vou mostrar para vocês ali agora. A fábrica é no mesmo lugar ainda, nós vamos passar lá em frente, mas hoje a gente faz mais de 1.500 bolsas por dia. Em apenas 3 anos eu cresci esse negócio mais de 10 vezes. Quando eu comprei a fábrica, eu faturava 200, 300 mil por mês. Eu cheguei a faturar 1,5 milhão. Hoje eu estou em outra fase porque eu diversifiquei meus negócios, eu diminui meu faturamento e estou escalando a minha margem, crescendo a minha marca, desenvolvendo outras frentes do meu negócio, que é onde eu estou aumentando o meu ganho sem precisar aumentar a produção. Mas lá no começo eu precisei sacrificar muito da minha margem para me tornar quem eu sou hoje. E muitas das vezes vocês não estão dispostos a sacrificar nem o tempo para poder fazer um anúncio, para poder comprar um curso e assistir, para poder assistir um vídeo no YouTube, que é onde tem muito conteúdo de graça. Você quer que as coisas caem de mão beijada. Então eu sacrifiquei o meu ganho, sacrifiquei a minha margem, sacrifiquei o meu tempo, sacrifiquei a minha energia para fazer aquilo dar certo. Porque eu sabia que se aquilo desse certo, aí já era, filho. Aí o céu era o limite. E foi isso que aconteceu. Ao longo do tempo lá na fábrica, eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram, mostrar minha rotina, mostrar minhas vendas, ensinar o pessoal a vender. A Shopee me chamou para ser influenciador de campanha. Depois a Shopee me chamou para ser influenciador oficial da plataforma. Me tornei influenciador oficial. Isso me deu mais autoridade. As pessoas começaram a me chamar para palestra, começaram a querer me ouvir e eu contar a minha história assim como eu estou contando para vocês. E aí abriu mais oportunidades ainda na minha vida. Hoje, além da fábrica, eu tenho
a consultoria que eu falei, onde a gente já, só de consultoria a gente já fatura quase 300 mil reais por mês. Tem a fábrica que hoje fatura 800 a 900 mil reais por mês. Daí eu abri um outro e-commerce onde eu vendo camiseta estampada. Esse e-commerce começou do zero. Hoje fatura 500 mil reais por mês em 1 ano e meio. Daí eu vi que tinha a oportunidade de vender camiseta, porque não só eu comprava camiseta estampada e vendia, mas outras pessoas. E aí eu abri um atacado de camiseta, onde hoje a gente fatura um pouco mais de 2 milhões de reais por mês. E isso corresponde a mais de 10 mil camisetas por dia. Tudo isso porque eu tive uma visão de mercado. Hoje a gente é uma das maiores lojas de atacado aqui, eu acredito até do Brasil, por esse volume de vendas. Daí surgiu a Zanoni Contábil, porque também foi uma dor que eu tive durante muito tempo. Então, um ecossistema completo, da onde todas as dores que eu tinha no meu negócio, eu comecei a desenvolver: a venda, a contabilidade, o acesso a produto, o ensino, a gestão. Comecei a desenvolver outras frentes de negócio de coisas que eram minha dificuldade, para poder ajudar empreendedores como você que está assistindo esse vídeo a crescer e vender na internet. Falei para vocês que a gente ia chegar até a fábrica. Vou mostrar aqui hoje e depois vocês vão acompanhando aí nos outros vídeos. Mais uma vez eu sugiro que você se inscreva, mas eu vou mostrar ela por dentro depois. E vou mostrar minhas outras empresas, vão ter vídeo mostrando todas as minhas empresas, como elas funcionam, como eu gerencio tudo isso, como eu delego. Porque como eu disse lá no começo, eu não faço nada, eu só gerencio e faço o negócio vender, tá? Então, você montar time, desenvolver time, construir liderança, ir construindo, porque também é uma cultura, e é um hábito você construir uma cultura, não é uma coisa que você chega e impõe. E é por isso que eu tenho tantos negócios com tantos resultados, e negócios que tem pessoas na frente onde não depende 100% de mim. E aí, vamos lá ver essa fábrica, vai. Pelo lado de fora, ó, dá para ter uma noção. Pedro tá filmando aí para vocês verem. É um galpão de 900 metros quadrados. Aqui a gente tem 45 funcionários. Eu tenho 3 peças-chave de liderança para o negócio acontecer. E é por isso que eu tenho resultado. E por que eu estou mostrando esse negócio aqui? Porque, como eu disse, ele foi o ponto da virada de chave. Hoje você me assiste aqui, hoje você me vê no Instagram, hoje as pessoas compram meus cursos, acessam minhas mentorias, minhas palestras, conhecem o Zanoni, tudo por conta dessa empresa. Tudo porque eu dei o all-in lá atrás, lembra? Que eu coloquei todas as fichas na mesa? Eu acreditei em um negócio e ele mudou de vez a minha vida. De vez mesmo. Porque sem resultado, e esse é um recado que eu quero deixar para você nesse vídeo, para a gente encerrar esse vídeo, você se inscrever no canal e acompanhar os próximos, mas sem resultado, ninguém te valoriza. Sem resultado, ninguém te abre as portas. Sem resultado, você não acessa nada. Muito se fala de acesso, network, mas só tem acesso e network quem tem resultado. E você precisa gerar resultado em alguma coisa, um resultado expressivo, um resultado que fale da sua capacidade de gerar para você ter acesso. E para você gerar resultado saindo do zero, começando com poucos recursos, assim como eu comecei, tendo apenas força de vontade, coragem, você precisa dar all-in. Você precisa
mirar em uma coisa e ir até dar certo. O plano B é fazer o plano A dar certo. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito também. Plano B é fazer o plano A dar certo. Então, assim, pega o que você tem de predisposição ou de acesso na sua cidade, na sua região, perto, dentro da sua casa, ou até no seu próprio serviço, até no seu próprio emprego, se você for CLT, e arruma um jeito de empreender com isso e gerar resultado. As maiores mentes do empreendedorismo fizeram coisas que estavam ali do lado delas, né? Acessaram ali, viram possibilidades, oportunidades em coisas que estavam do lado delas. Então, às vezes, dentro do seu ambiente de trabalho, na sua casa mesmo, você tem uma oportunidade. E a internet, ela democratiza muito isso. Venda online, ela democratiza muito essa questão de você conseguir empreender com pouco, começar com pouco, só com conhecimento, só com acesso a informações chave. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso não é uma venda, mas agora eu tô no meio de uma turma de Masterclass onde tem 50 pessoas que começaram a vender comigo os meus produtos. Lembra que eu falei que antigamente era difícil ter acesso? Então você imagina só a pessoa acessar um produto de uma marca que eu venho construindo há 3 anos e essas pessoas colocam esse produto lá para vender e vende imediatamente. E ao contrário do que muito se vê aí de drop na internet e tudo mais, aqui você tem margem. Porque os meus alunos vendem mais barato do que eu. Eu vendo mais caro que todo mundo. Então você vai ter acesso ao meu produto, você vai precificar esse produto e vendendo mais barato do que eu, você vai ter margem para vender. E eu fiz isso justamente porque eu conheço as dores. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. Como eu já disse, eu quero que você me siga aqui. Embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar os links para você ter acesso às minhas redes sociais, aos meus treinamentos. Se você se identifica comigo de alguma forma e quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Eu sou o tipo de cara que eu faço para ajudar. Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero que você deposite em mim a sua confiança, o seu tempo, se não for para te gerar resultado. Eu só quero que você deposite em mim a sua confiança, o seu tempo e o seu dinheiro, se você também estiver comprometido com o resultado, porque esse é o meu lema. Eu sou comprometido com o meu e com o resultado de quem acredita em mim. Beleza? Zanoni Neto. Escreve esse nome, hein? Me segue no Instagram, acompanha a minha jornada. A gente está só começando. Essa é só a primeira trilha aí, o primeiro caminho da trilha do que a gente vai fazer aqui no YouTube e de que a gente vai fazer no Brasil. Então, eu sugiro que você esteja por perto. E bora vender!